Olá para você que está assistindo essa gravação. Nós estamos aqui com o Crer para Compreender, o pessoal entrar na nossa live. Bom dia Maria, bom dia Tânia. Bom dia pessoal que vem entrando. Bom dia Shirley, bom dia gente. Valmir. Que bênção, quanta gente acordada essa hora. Bom dia. Bom dia, Andy. Bom dia, pessoal. Tudo Sejam bem? todos muito bem-vindos. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Um pouco de sono, mas tá bom. É para esse horário, né? É legal que tem bastante gente acordada, né? Tem bastante gente acordada, acho que tem bastante gente aí já fazendo um monte de coisa em casa, já saindo de casa, já no ônibus, já deve estar uma loucura para todo mundo. É, verdade. Bom, então sejam todos muito bem-vindos, né? Você que está aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo por uma gravação, né? Desde já eu peço que você fique até o fim, né? Você que está aqui conosco no ao vivo, e você também está assistindo por uma gravação, para aprender um pouquinho mais, né? Sobre as Sagradas Escrituras, para que a gente tenha aí a gente consiga, através da leitura das Sagradas Escrituras, né, um fortalecimento da nossa fé, né, e, consequentemente, também um fortalecimento das nossas forças humanas, né, para, como o Andy disse aí, né, enfrentar o dia a dia aí, as dificuldades que aparecem na nossa vida. Ah, até a irmãzinha aqui falou assim, cadê? Ai, Tá, perdi. tá acordado A desde as Janete. 4 É, rezando com o Padre Gilson. O Frei Gilson, ele é da isso aí. nossa diocese aqui e ele tá no retiro quaresmal, né? Todos os dias 4 da manhã, acordado aí. Uhum. É. Às vezes, quando eu acordo lá para as 5 e pouco da manhã, aí eu pego o celular. Quando eu olho assim no Instagram, tá lá o Frei Gilson, né? Fazendo a live lá. Sim. Mas é legal, é legal. Em conseguir participar lá é muito bom, né? Bom, então, deixa eu me apresentar, né? Acho que o Andy já se apresentou aí, né? Eu sou o Andrei, né? Meu nome é Andrei. E a gente está trazendo aqui essa parte mais formativa aqui para evangelizar, né? Para poder evangelizar a nossa missão. É justamente ajudar você, né? Na caminhada aí. Nessa caminhada, né? Que a gente, é rumo ao céu, né? Que a gente fala, né? Que a gente vive, né? E existem algumas ferramentas, né, para a gente alcançar nosso objetivo, né, que é o céu, que é estar com Cristo na eternidade, né. Eu acho que ninguém gostaria de estar, né, na nossa realidade, ninguém gostaria de estar passar a eternidade longe de Deus, né, comumente falando no inferno, né. Todo mundo quer passar a eternidade com Deus, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí existe alguns meios, né, para a gente alcançar isso. E também algumas ferramentas para a gente estar lá, né, com Cristo, né. A principal delas, assim, eu creio que é a oração, né. É a oração, não é a primeira, mas é uma das principais. Também tem os sacramentos, né, a Santa Missa, né, e a oração a gente consegue fazer por diversas formas, né, de diversas formas, mas também a leitura das Sagradas Escrituras nos ajudou muito, né, nos ajudou muito. E se a gente também, né, não ter o entendimento, né, das Sagradas Escrituras, não significa que ler as Sagradas Escrituras vai fazer com que nós sejamos salvos, vamos dizer assim, né? Apenas vai fazer com que nós nos instalemos na realidade daquilo que Cristo veio nos trazer, né, da revelação. Andy, meu áudio tá bom? Você que tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá bom Tá? sim. Tá.
É, e aí tem, né, o fundamento da nossa fé católica, né, ele se baseia em três coisas, né? A primeira é a Sagrada Tradição, né, é o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Né? As Sagradas Escrituras elas estão em terceiro porque foi graças à Igreja, né, graças à Sagrada Tradição e também ao Sagrado Magistério que a Bíblia ela foi ali sendo, vamos dizer assim, não é que montada, né, mas ela foi sendo, é, ela foi sendo montada, vamos dizer assim, né? Não sei se é essa palavra correta de se usar, né? Compilado. Compilado, isso, exatamente. Né? E, e as Sagradas Escrituras elas fazem parte, né, da nossa, do catolicismo, né? Especialmente falando, mas também há a Sagrada Tradição, né, dos padres e o Sagrado Magistério também. E aí, a, uma das dificuldades que a gente falava ontem, que a interpretação das Sagradas Escrituras, ela, ela começa, primeiramente, né, se a gente for parar para pensar, quando a gente adentra na fé católica, né, pode ser uma fase mais já adulta, ou pode ser numa fase que nossos pais nos levam para a igreja, né? A gente começa ali, vamos dizer assim, a gente adentra ali o catolicismo pela tradição, vamos dizer assim, né? Porque é a tradição dos nossos pais, né? E aí depois quando nossos pais ali nos introduzem na igreja, tem a tradição da igreja ali também, né? Que são os padres, que é a missa, que são os catequistas, enfim. Né? É uma espécie de tradição porque eles repetem várias vezes os mesmos atos, né? Todo domingo na Santa Missa, né? Todo ano abre inscrição para catequese, para o crisma, enfim. A não ser quando é, sei lá, em alguns casos, uma fase mais adulta, em que a pessoa ela vai, né? Já pelo, sei lá, por um conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Ela, sei lá, ela nunca teve contato com a igreja, seus pais nunca foram na igreja, não tem essa tradição, vamos dizer assim, né? Dos pais ir para a igreja. E um belo dia ela resolve, vou ler a Bíblia aqui, né? Todo mundo fala da Bíblia, vamos ver aqui como é que é a Bíblia. E aí, a partir da leitura da Bíblia, ela vai se aprofundando e ela começa a ir para a igreja. Né? Mas se a gente for parar para pensar nesse sentido, as Sagradas Escrituras elas entram um pouquinho depois, vamos dizer assim. Né? Primeiro a gente tem um contato, na verdade, primeiro com o magistério. Né? O magistério, assim, né? O padre, o nosso pároco, por exemplo. Né? E aí o pároco ele faz parte de uma tradição também, né? Que ele foi ordenado por um bispo, que esse bispo foi ordenado por outro bispo, e assim sucessivamente, né? Até chegar lá em São Pedro, né? Os apóstolos. Então, consequentemente, a gente entra dentro do catolicismo, dentro da religião católica, através dessa tradição, né? Que não quando a gente fala, pelo menos eu vejo na minha imaginação, quando eu falo de tradição, né, eu lembro dos apóstolos, né, dos discípulos de São Paulo ali, toda aquela gente que está ali nos Atos dos Apóstolos, para todas aquelas pessoas que São Paulo escreve cartas, depois para os padres, né, Santo Inácio de Antioquia, né, esses padres mais antigos, né, Santo Agostinho também vem na minha cabeça, depois vem ali a Idade Média escolar, Santo Tomás de Aquino e tal, tudo. Só que se a gente trazer para o dia de hoje, se a gente pensar no dia de hoje, é essa tradição, né, que a gente se depara. Né? A gente, vamos dizer assim, a gente através dos jornais, dos filmes, das novelas, muitas vezes, a gente se depara com essa tradição. Né? Existe uma instituição, né, vamos dizer assim, chamada Igreja Católica, em que lá tem bispo, tem padre, muita gente não sabe o que são essas coisas. E aí quando a gente vai adentrando por conta, muitas vezes, dos nossos pais, né, eu falo assim porque no meu caso foi assim, né? Minha avó que me levou, né? Então, vamos dizer assim, minha avó ela sempre foi da igreja, então ela já vivia essa tradição. Então era da tradição da minha família, por exemplo, ir na missa todo domingo, né? A tradição ainda. Vamos dizer assim, não é aquela tradição ela não era religiosa nem, né, nem nada, mas ela era uma leiga fiel, né? Sempre ia na igreja.
E aí essa tradição me inseriu dentro da igreja. Então, por exemplo, quando a gente fala que muitas pessoas elas não entendem, né? Não tem um pensamento como eu tive, né? Há um tempo que somente a escritura basta, somente a Bíblia basta, né? E não é assim, né? Na nossa vida, mesmo o protestante, né? Mesmo aquele cara que não acredita, só acredita em Bíblia, antes dele tocar na Bíblia, ele é inserido por uma tradição, né? Que é uma tradição é, da Assembleia de Deus, uma tradição da Batista, por exemplo, né? Sempre tem uma tradição aí, porque essas pessoas, elas não foi de um dia para o outro que elas pegaram a Bíblia ali, né? Porque a Bíblia não caiu do céu do nada, né? Tem uma tradição, né? Ali. Né? Então, antes delas tocar as Sagradas Escrituras, né? Solo a Escritura, né? Como diz o Lutero, antes dele tocar a Escritura, ele tocou toda uma tradição que é a Igreja Católica, né? E segundo o que ele mesmo disse, que ele, sei lá, inventou da cabeça dele lá, tem uma outra tradição antes da Igreja Católica. Então, ele foi lá e buscou, antes de fazer voltar o olhar somente para a Bíblia. Né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque as Sagradas Escrituras, elas precisam ser lidas conforme a tradição viva da igreja. Né? Como eu falei, eu não sei como as pessoas pensam quando fala de tradição. Né? Como eu falei, eu vinha na minha imaginação isso, né? Dos santos padres ali, né? E tudo. Né? Mas aí eu comecei a parar para pensar exatamente isso. Eu fui introduzido dentro da Igreja Católica através de uma tradição, não dessa tradição que a gente está, que a Igreja fala, né? No sentido, aliás, como eu imaginava, né? Mas dessa tradição mesmo, né? Do padre e o pároco, né? Sei lá, quantos anos seu padre tem de sacerdote, por exemplo, deve ter uns 5 no máximo, né? No mínimo, aliás, né? Ou um que seja, mas ele já está na igreja há quanto tempo? Então ele já está dentro dessa tradição, vamos dizer assim, né? E aí a gente precisa ler, né, a Sagrada Escritura conforme a tradição da igreja, né? Que é isso que o catecismo ele vem nos ensinar. Porque quando a gente não lê dentro da igreja, dentro da tradição viva da igreja, primeiro que a gente está cometendo uma espécie de pecado. Que pecado seria isso? Um pecado, acho que até da ingratidão, né? Porque tiveram homens, mulheres, né, que deram a vida, que derramaram o seu sangue para que hoje nós tenhamos missa todos os dias em alguns lugares, ou missa todo domingo, né? Tenhamos também a Sagrada Escritura em nossas mãos, em nossas casas, né? Vários santos, vários mártires aí, né, deram a vida para que hoje nós pudéssemos ter a nossa fé católica, né? Ter os sacramentos à disposição. A gente, eu e o Andy estávamos aqui falando, né, sobre a Bíblia, por exemplo, né? Até a própria Bíblia foi, vamos dizer assim, foi, não é culpa, né, mas nessa palavra, mas graças a essas pessoas que a Bíblia, hoje a gente tem a Bíblia, né? Então, quando a gente deixa a gente quer ir por nossas próprias forças, vamos dizer assim, né? Tipo, não, eu só preciso da Bíblia aqui, né? Só ela me basta. A gente cai nesse pecado da ingratidão e também um pecado do orgulho, eu acho, né? Porque, não, por mim eu me basto, né? Não preciso da igreja, não preciso do Papa, não preciso do meu padre, não preciso... Deus, é só eu entrar no meu quarto e falar com Deus, né? Não preciso da confissão, né? Como muita gente alega isso, né? Acho que se eu entrar dentro do meu quarto lá e pedir perdão a Deus, ele vai me perdoar, né? Então a gente está negando tudo isso, né? É um pecado de ingratidão tanto com essas pessoas quanto com o próprio Cristo, porque ele que instituiu essas coisas, né? Então que cristão é esse, vamos dizer assim, né? Que ama Cristo, mas não faz o que ele deixou, né? Tem até, eu acho que o próprio Cristo fala, né? Quem me ama segue os meus mandamentos, né? Obedece os meus mandamentos. Então que amor é esse, né? Você ama uma pessoa, sei lá, e você não cumpre, sei lá, não obedece o que a pessoa está não te mandando, mas falando com amor. Fala, olha, segue esse caminho é bom. Segue essas pessoas aqui, segue a igreja, porque eu instituo a igreja. Né? E aí, tipo, eu tô falando só no sentido da instituição, tô nem falando da questão espiritual, né? Questão mística da igreja mesmo. Que tem todo um significado aí,
muito mais profundo do que a gente consegue ver com os nossos olhos, né? Então, para dar início a nossos sentidos aí, para a gente compreender as Sagradas Escrituras, a primeira coisa que tem que ficar claro é que a gente não pode, não é que não pode, né? A gente precisa ler as Sagradas Escrituras conforme a luz, né, que a igreja nos dá, né? A luz e a tradição que a igreja nos dá. Certo? Andy, você tá com o catecismo aí? Disponível? Eu tô sim. Então, beleza. Então, você pode falar, mano, um pouquinho aí no parágrafo 115 do sentido da escritura? Sim. Já que eu dei essa introdução aí. Acho que é Sobre, 115, né? sobre o que você estava falando a respeito da tradição, de tudo isso, né? Eu acho que a Bíblia, ela é uma coleção de livros ali que tinha tudo para não existir. Por quê? Porque quando ela foi escrita, sei lá, num papiro, num material que poderia se, se, se perder no tempo, que poderia ser consumido pelo frio demais, pelo calor demais, sei lá, pelo deserto, muita areia, que por ser transportado de um lugar para o outro, ele poderia se perder. E acho que é muito de providência mesmo que a Bíblia exista. E o fato dela ter sido compilada aí pelo concílio, né, da Igreja Católica, é uma coisa muito importante também porque mostra justamente aquilo que a gente fala que o magistério faz, né, que o magistério ele guarda o depósito da fé. E não só na questão doutrinal, mas também nessa questão material do recurso antigo em papiro ser guardado, deles conseguirem compilar. E é muito interessante porque foi um esforço gigantesco, né? Imagina quantos papiros não deviam ter aparecido ali para os bispos naquele concílio, e eles discutindo qual que era inspirado, qual que não era inspirado, significava que eles precisavam ter lido todos, todo mundo precisava ter lido todos para ter um conhecimento sobre aquilo. E é incrível. Ó, aqui no parágrafo 115 do Catecismo, tem o seguinte, né, os sentidos da Escritura. E aqui só para o pessoal entender, os sentidos da Escritura começa a complicar um pouquinho a nossa vida, mas vocês vão compreender como que funciona a coisa. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos quatro sentidos assegura a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Aí ele vai colocar aqui os pontos de cada um desses sentidos, né? O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da justa interpretação. Então, é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da justa interpretação. O sentido espiritual, graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais. E esse sentido espiritual está subdividido em três sentidos: o alegórico, o moral e o anagógico. O alegórico: podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo, como também do batismo. O sentido moral: os acontecimentos referidos na Escritura podem conduzir-nos a um comportamento justo. Foram escritos para nossa instrução. E o sentido anagógico, para a gente ir finalizando essa parte aqui: podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. A pátria seria o céu, né? Assim, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Um ponto aqui interessante que você falou sobre quando Cristo fala, né? Vá no seu quarto, ore e ponto.
Essa foi uma das leituras de alguns dias atrás, e quando Cristo fala isso, é interessante, né? Porque a gente começa a utilizar os modos de leitura. Então, se a gente lê no modo literal, Cristo está falando para a gente ir no nosso quarto, ajoelhar e rezar. Só que não significa nem sempre tudo aquilo que é feito ou falado na Bíblia significa propriamente uma ação literal, uma forma literal que a gente precisa compreender. Santa Teresa, como os carmelitas brincam, né, para identificar certinho, né, a Teresona, a Santa Teresa de Ávila, ela vai falar sobre esse quarto, né, essa forma interior que a gente tem. E essa forma interior não é dentro do quarto no sentido de dentro do quarto, quatro paredes, um teto, é mais o nosso ser, né? O nosso coração, dentro do nosso coração. Uhum. E é uma forma da gente se voltar para dentro de nós mesmos e encontrar Deus que habita em nós. Tem esse sentido quando Cristo fala, vai lá para o teu quarto, então olha para dentro de si, e reza ao Pai. Olha para dentro de si e reza ao Pai. Você é batizado? Então no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Então tem Deus dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. É uma forma, e assim muitas congregações religiosas seguem a sua vida, né, rezando em silêncio, mas também é uma forma de se ver essa passagem da Escritura. E por isso que é interessante, nem sempre levar ao pé da letra, mas também entender quais os sentidos que ela pode trazer para a gente. Né? Uhum. O que é falado aqui Cadê? Ele fala sobre exegese, né? E a exegese, ela é o exercício dos exegetas, né? Que são as pessoas que justamente vão pensar, meditar, refletir, vão instruir as pessoas a como fazer as leituras da Bíblia. Então, se a gente tem aí dois modos principais e um deles tem mais três, então são quatro modos, sentidos para ler a Bíblia, existe alguma pessoa, algum padre, algum bispo que tem esse conhecimento e que instrui essas coisas. É por isso que muitas homilias, às vezes o padre, de repente, pega aquele trecho da escritura, do evangelho, e começa a dar um sentido moral, ensinar a gente a ter ações concretas no nosso dia a dia. Ou, de repente, ele quer pegar aquilo e mostrar para a gente o sentido literal. Como que estava se passando ali e como que aconteceu, né? Mais ou menos narrando o fato ali. E eles têm as outras formas também. Ele pode tirar algum sentido mais espiritual, alguma coisa mais reflexiva aí para a comunidade durante o sermão dele. Então, os padres, eles são especialistas, né? Eles passam anos e anos estudando Bíblia, estudando roteiro para as homilias, né? Justamente para chegar num ponto desse conhecimento e colocá-lo em prática. Porque, basicamente, a gente tem na teoria aqui. Então, na teoria, a gente lista, coloca lá os quatro sentidos e acabou. Mas e como põe em prática, né? E a prática é justamente o padre fazendo a homilia. É um exemplo. Verdade, verdade. Tanto que o Hugo de São Vito, né, no livro de Dascalicon, ele fala isso, exatamente. Nem sempre uma passagem ela contém os quatro sentidos. Às vezes é só o sentido literal, no caso ele usa o sentido histórico, né? Mas é nesse sentido, né? O sentido histórico que ele fala no sentido literal. Né? O que aconteceu mesmo. Né? E nem sempre no sentido moral. E muito menos, né? Muito menos assim, né? Nem sempre também é só no sentido anagógico ou alegórico. Né? Porém, há passagens que têm os quatro sentidos ali.
né, nesses 4 sentidos. Então, como que a gente vai fazer essa leitura, né? Como que a gente vai fazer essa prática, né, que você falou, né? E aí, lembrei de uma vez eu conversei com um amigo meu, um colega do trabalho, né? Ele era, eu não sei se ele ainda é hoje, né? Ele era protestante, eu não, acho que ele era da Assembleia, eu não lembro que igreja que ele era. Enfim, mas ele ia bastante, assim, né? Ele era bem participativo. E aí a gente estava conversando sobre a Bíblia, né? E eu perguntei, fui bem sincero com ele. Perguntei, olha, você acha a Bíblia um livro fácil de ler? Aí ele, não, acho bem difícil, né? E eu fiz outra pergunta. E você acha que qualquer um consegue ler a Bíblia? E entender, aliás, né? Ler a Bíblia qualquer um consegue ler, né? A não ser aquela pessoa que tem dificuldade na leitura, né? E falou assim, ler e compreender? Ele falou assim, não, também não. Eu acho que não é todo mundo, não. E aí eu achei engraçado, né? Porque das dos cavalos de batalha, né, vamos dizer assim, né, dos protestantes, é exatamente isso, né? A livre interpretação da Bíblia, né? Só que é, exatamente essas duas respostas que ele me deu, né? Não é fácil de ler e nem todo mundo tem a capacidade de ler. A capacidade que eu digo por exemplo, isso que a gente trouxe, né? Que não é nosso, mas é da igreja, é uma ferramenta para a gente ler a Bíblia, né? Como você falou, a gente lista lá, tá listado aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 115 até o 119 aqui, né? Fala sobre as Sagradas Escrituras, assim, esse sentido, né? Aí fala do cânon também depois, né? Lá no 120. Mas isso daqui são modos, são ferramentas, né? Vamos dizer assim, para a gente usar para a leitura da Bíblia, né? Só que tem outras que o padre, por exemplo, um padre, ele estuda 5, 6 anos, né? Aliás, um padre, pelo menos ele deveria estudar a vida toda dele, né? Sempre está em constante estudo, renovação, enfim. Mas ali no mínimo ele estuda 6 anos, né? 5, 6 anos. Ele estuda filosofia e teologia. Fora as coisas que estão ali dentro, né? Estuda, por exemplo, a filologia também, né? Que é a linguagem e tal. Grego, acho que hebraico também, sei lá. O aramaico, não lembro agora. Latim também ele precisa ler, né? Estudar, aprender e tal, para entender melhor. A gente, né? A gente que é leigo, a gente não tem essa preparação. Então, por isso que eu sempre falo, ó, tá lendo a Bíblia, surgiu alguma dúvida, então pergunta para o seu pároco, né? Às vezes o pároco ele não consegue também responder, né? Mas ele sempre vai te dar uma orientação, né? Se ele falar que não sabe, pelo menos ele vai rezar com você ou vai, vamos tentar entender de um outro jeito, né? Mas ele tem isso aqui, né? Talvez eu não sei, né? De repente, 28 pessoas aqui. Talvez essas 28 pessoas aqui nunca tinham ouvido falar sobre esses modos de ler a Bíblia, né? O sentido das Sagradas Escrituras. Então vai ler lá, né? Eu não consigo compreender a Bíblia. Talvez faltasse você ler a Bíblia conforme o sentido moral, por exemplo, né? A leitura de ontem, né? Do Evangelho. Jesus falava, né? Ensinava o Pai Nosso, e ele falava assim, né? Pois se perdoares os pecados dos vossos irmãos, também os seus serão perdoados, né? Por exemplo, no sentido moral, pô, eu preciso, o que Jesus está me orientando ali, ó? Jesus está me orientando que eu perdoe meus inimigos, que eu perdoe aqueles meus inimigos assim, né? Não necessariamente as pessoas que nos ofenderam são nossos inimigos. Então, o que ele está falando ali? Para eu perdoar? Por que eu preciso perdoar? Né? Porque se eu não perdoar quem me ofendeu, eu ofendi também a Deus. Então, significa que ele também não vai me perdoar. Porque eu não perdoei. Se eu, né, que não sou nada, vamos dizer assim, né, sou apenas pó, não consigo perdoar, né, por que eu vou exigir o perdão também para mim? Né? Então, eu não posso esperar. Então, olha o sentido moral aí. E se fosse no sentido somente literal, por exemplo? A gente não ia entender isso aqui. Se fosse no sentido literal, Jesus estava lá, não sei o que, ensinou a rezar o Pai Nosso, surgiu o Pai Nosso ali, beleza, tipo, uma coisa histórica. Foi ali que surgiu o Pai Nosso, muito legal, tal, mas acabou. E o outro sentido, e que nem é tão profundo assim, né? Não é um sentido espiritual, é um sentido moral somente. É um sentido de, tipo, olha, vai lá e faz, é isso que você tem que fazer. Né? Então, muitas vezes a gente não compreende a Bíblia
por falta desse sentido. E o sentido alegórico ainda, que é mais, não é exatamente simbólico, né? Mas uma coisa mais profunda ainda, né? Que nem do quarto que você falou, né? O do quarto. Então, o sentido literal é o quarto, ok, mas o que significa o quarto no sentido espiritual, no sentido alegórico? Aí vem, né, Santa Teresa de Ávila, 1500 anos depois, eu acho, mais ou menos, vem falar, né, escrevendo no livro, agora, né, não exatamente o que as pessoas entenderam ali, né, já tinha entendido antes, né, mas, por exemplo, você citou Santa Teresa. Então, Santa Teresa, ela deixou, né, ensinamento falando do castelo interior. Então, Santo Agostinho já falava, né, que a verdade, né, Deus habita no interior do homem. Só que Santa Teresa, ela foi lá e teve essa experiência, né, e o que ela escreve foi a experiência dela, de que realmente Deus habita no nosso interior. Esse quarto em que Jesus fala é uma imagem do quarto espiritual, vamos dizer assim, né, mais profundo do nosso interior. Então, como que eu vou ler a Bíblia sem estar preparado, né? E aí, ainda por cima, querer tirar conclusões, né? Querer tirar interpretações que muitas vezes vai fazer com que eu saia da igreja, por exemplo. Eu pare de ir para a igreja católica, eu pare de querer. Tem até uma vertente dentro do protestantismo que eles não acreditam mais em igreja, né? Em igrejas. Eles leem a Bíblia por si mesmos e eles são, vamos dizer assim, soltos, assim, né? Eles falam, onde você congrega? Eu falo, não, eu não congrego, eu sou evangélico, mas eu não vou numa igreja. Eu vou, às vezes eu rezo em casa, né? Às vezes eu vou em uma ou outra, assim, mas eu não tenho lugar, né? Mas por que chegou a esse ponto, vamos dizer assim, né? E aí, quando você vai investigar, às vezes nem as pessoas entendem, nem sabem por que chegou nesse ponto. Mas você vai investigar, as pessoas foram lá ler a Bíblia de um jeito, né? E aí, tipo, viram e interpretaram do jeito que elas queriam, sem preparo nenhum, e aí tomaram a decisão, e ainda por cima, muitas vezes, quando chega a esse caso, querem impor aquilo que elas compreenderam erroneamente, né, para outras pessoas, né? Que aí vai gerando um monte de seitas aí, né? Porque você começa a transformar a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, a revelação, o próprio Deus, não em Deus, não em coisas de Deus, mas em instrumentos que você usa para, vamos dizer assim, que você usa para ter poder, vamos dizer assim, sobre as pessoas, né? E já não é mais aí sim, aí já não é não é mais a palavra de Deus, né? Mas é a sua palavra. Você tem um ponto de vista, né? Você tem uma ideologia, vamos dizer assim, né? E você usa as Sagradas Escrituras, enfim, tudo, a revelação, como uma forma de fundamentar isso que você tem. Sabe? E é por isso que a gente precisa dessas ferramentas, né? Como eu falei lá no começo, existem ferramentas, meios que a gente precisa aí para alcançar o céu, né? E uma dessas ferramentas aí para a gente compreender as Sagradas Escrituras são essas aqui, né? Só que a gente precisa dá para usar esse sentido, se a gente compreender esse sentido, né? A gente vai, né? Hoje a gente está fazendo só uma espécie de introdução, né? Eu queria mais para frente a gente lesse, né? Um, um capítulo ou um versículo ali, né? Das Escrituras, em que a gente usasse esses quatro modos aqui, né? A gente fosse, vamos dizer assim, lendo, né? E falou, agora a gente vai ler no sentido literal. A gente pega lá e lê. Agora a gente vai ler, tentar tirar o sentido alegórico daqui, né? O sentido espiritual, né? O sentido alegórico primeiro. Beleza. Ok, tiramos. Vamos tentar ver o sentido moral aqui? Vamos. Vamos sentido anagógico? Vamos. Às vezes, que nem eu falei, não tem, né? Não tem os quatro sentidos, mas a gente vai fazer isso aí para você ver na prática, né? E aí você, vendo na prática, vai fazendo. Aí vai tentando fazer sozinho aí, né? E aí, novamente, se tiver alguma dúvida, né, procura o padre, procura um bispo até, né? Se tiver contato com o bispo, até melhor, né? Eu acho, sei lá. Mas sempre tentando fazer essa leitura sozinha, mas como diz aqui no finalzinho, né?
Pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura são sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. E aqui tem uma frase, acho que é de Santo Agostinho, cara. Não é Santo Agostinho? Não sei. É, Santo Agostinho. Que eu acho sensacional. Ele fala assim, ó: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. E olha que um santo, né, um doutor da Igreja está falando. Assim, um doutor que viveu a vida toda dele praticamente ali no paganismo, né? E ali estudando pra caramba, né? Estudando retórica, enfim, né? E ele diz isso, né? Ou seja, ele poderia muito bem arrogar para ele mesmo essa autoridade. Falar, não, eu sei que agora leu o Evangelho, então eu vou seguir aqui o Evangelho sozinho, não preciso de igreja, não sei o quê. Né? Mas não, ele diz isso. Né? Então, é esse cuidado, né, que a gente precisa ter. O horário está um pouquinho avançado aqui. Eu acho que a gente não tem como dar esse panorama aí, né, mais ou menos, do que são os sentidos das Sagradas Escrituras. E aí depois é só a gente vamos tentar, né, vamos tentar colocar na prática isso, né, um dia aqui, sei lá, pegar uma passagem e tentar ler, né? E é engraçado assim que é o sentido das Sagradas Escrituras. Porém, esse sentido também ele não só serve para a Bíblia, né? É engraçado, ele serve para todo tipo de leitura que a gente for fazer também. Eu estava vendo o professor Clístenes, né, lá do Instituto Hugo de São Vitor, ele falando disso e ele lendo ali na hora. Foi bem legal. Falei, nossa, que legal, dá para tirar esse sentido, né? A não ser o sentido anagógico, né? Porque o sentido anagógico é uma coisa mais, acho que é mais espiritual mesmo, assim, né? Mais profunda mesmo, né? Relacionada à revelação, principalmente. Mas dá para tirar. Sentido moral, sentido alegórico, tem todos esses sentidos aqui. Então é isso, né? Acho que, não sei, a gente tem alguma coisa a acrescentar, sei lá. Acrescentar, na verdade, só um trecho aqui, que o próprio catecismo deixa, que é o parágrafo 118. É um dístico medieval que ele coloca a significação dos 4 sentidos, que aí a gente pode entender de uma forma um pouco... Se de repente a gente conseguir gravar essa frase na cabeça, toda vez que a gente lê alguma coisa, seja um livro religioso ou não, a gente consegue ter essa ferramenta mais fresca, né? Ele fala assim, porque no latim ele rima, né? É como 2 frases que rimam. Aqui em português não vai rimar tanto. Que ele fala, a letra ensina os fatos, que seria o sentido literal. A alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, e a anagogia, para onde deves tender. Tá um pouco diferente as palavras do meu pro seu, Andrei, porque você tá usando o amarelinho. O meu que tava mais próximo, ele é o verdinho, Veja. que é o de Portugal, mas é a mesma coisa. É português também. Então, se a gente tiver na cabeça essa frase, que a letra ensina os fatos, o literal ensina os fatos, o que aconteceu, passado. A alegoria, o que a gente deve crer. A moral, o que a gente deve fazer. E a anagogia, para onde a gente tem que ir, acho que começa a facilitar um pouco sempre que a gente lê, se a gente tiver essas ideias na cabeça, né? Mas é só isso mesmo, esse é o único ponto. Acho que quem não tiver o catecismo em casa, quiser ler, no site do Vaticano tem o catecismo, é só procurar dentro do site, ou pesquisa no Google mesmo, Catecismo Vaticano, vai aparecer lá, e ele elenca todos é um pouco diferente do livro, porque o livro a gente chega no final, e no final tá assim, tá cheio de coisa, a gente coloca, pesquisa por letra, então tudo que tem essa letra tá separadinho um parágrafo, né? No site já fica um pouco complicado, porque o site você não consegue chegar no final. A primeira coisa que te apresenta é o começo dele. Mas se você pesquisar no Google certeiramente, assim, tipo, Sagrada Escritura, Catecismo, Igreja Católica, Vaticano.
vai aparecer lá o link, é só entrar e ler o que tem escrito lá. Mas a princípio, você pegar esses parágrafos, né, do 115 ao 120 aí, dá uma lida depois e, Uhum. é bom para ir sempre tendo fresco na cabeça, né, essas ferramentas e o que a igreja ensina, é justamente isso, né? Tanto que no final do 119, do parágrafo 119, ele vai falar que a igreja ela é responsável pela interpretação e também por guardar. Por que que ela é responsável Sim. pela interpretação? É só a gente voltar no passo a passo, né? Aquilo que você estava falando. Volta lá antes. Quem é que escreveu? Oh, foi Lucas, foi João, foi Mateus, foi Marcos. Pegando os evangelhos, né? Quem Uhum. foi Uhum. depois deles que cuidaram desses escritos? Os discípulos deles. Então, quem eram os discípulos deles? Eram os padres apostólicos, né? Os primeiros ali da era patrística. E depois deles, quem cuidaram? Pô, tinham os padres apologetas. E depois deles? Aí quando a gente chega e vê, a gente tá falando do bispo da nossa diocese e do papa. Uhum. Mas é justamente nesse sentido, né, que eles vão falar. Que é o depósito ele é cuidado, guardado e interpretado pela igreja desde sempre. Sim. É muito bom. É legal saber dessas coisas porque a gente muitas vezes parece que a gente está, como eu posso dizer, tá solto assim, né, no espaço assim, né? Parece que a gente não tem fundamento, não tem o início, sabe? Nesse sentido, né? E, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando aqui também, né? Por que que a gente precisa aprender a ler, né? Vamos dizer assim, né? Porque aí vem a questão da nossa educação também, né? Nossa educação ela foi toda formada, aliás, toda deformada, né? Por conta de muitas coisas que a própria escola também, né? Que era para ser onde a gente iria ser educado, que não, acabou não acontecendo, né? Tanto que, por exemplo, eu não lembro de ter lido um livro, por exemplo, na escola. Se eu li, foi por minha própria conta, né? Não foi por conta dos professores que eles me indicaram, né? Muito menos, como é que eu esqueci a palavra, mas foi porque eu quis, né? Não foi porque eles nem obrigaram nessa palavra, né? Mas eles não tinham, né? Não tinham essa idade. E aí, quando a gente vai ler, quando a gente se depara assim, uma fase mais adulta, né? Que a gente já não tem mais isso, não tem colégio, não tem escola, não tem nada mais, a gente vai te ler pouco, você acaba lendo pouco. A gente não tem o costume de ler, né? A não ser se você ela vai fazer uma faculdade, né? Alguma coisa assim. E muitas vezes na própria faculdade não passam livros, raramente, às vezes apostila, né? Às vezes em algumas faculdades aí depende de ter que ler bastante, né? Ou direito, eu acho, sei lá, enfim, filosofia, assim, essas coisas assim, que você tem que ler, né? Mas a maioria das faculdades não, só, né, ler aqui essa apostila, ler um artigo tal, ler isso aqui. E às vezes a gente não tem esse costume de ler. E aí, a gente não tem o costume de ler. E a gente já quer ler a Bíblia, por exemplo, né? Porque, por exemplo, a Bíblia, ela, ela é diferente de uma faculdade, por exemplo, né? Uma faculdade, por exemplo, hoje ela pode existir, né? Pode começar um curso novo. Amanhã esse curso ele pode se subdividir e não existir mais aquela faculdade. Então, aqueles livros lá que você lê, aquela apostila, pode ser que nem valha mais, né? Tem essa questão, né, que a faculdade, sei lá, depois de 3 anos, sei lá, 4 anos, tem que fazer de novo se você não pegou o diploma lá, né? Acho que uma coisa assim, porque ela perde a validade e tal. A Bíblia não, ela é uma coisa eterna, é para sempre, assim, né? Vamos dizer assim, para sempre enquanto a gente existir, né? Então, você vai ler a Bíblia, você vai ter os ensinamentos ali e várias coisas que vão servirão muito para a vida, né? E é engraçado, né, você falando ontem que tem coisas psicológicas, né? Tem coisas políticas também dentro da Bíblia, né? E é engraçado que teve uma vez que eu tava, logo quando eu voltei para a igreja, assim, né? Tava num grupo de perseverança,
E aí a menina lá falou assim, a gente seguia um livro para ler a Bíblia, né? E aí no livro explicava, a gente fazia teatro, era bem legal. E aí ela falou assim, eu queria fazer um dia as receitas que estão na Bíblia. Tipo de pão, de bolo que tem lá. Eu falei, nossa, que legal, tem até receita na Bíblia. É interessante. E ela falou, realmente tem, né? Só que É. tipo, Não, não seria igual não sendo receita com os grilos que São João com os comia, tá gregos. bom. Verdade. É. E ela falou assim, falou, nossa, que legal, né? Tipo, tem até receita na Bíblia e tal. Então, assim, é muita coisa, né? É um compilado uma, de um povo, né? Ali que o próprio Deus falou, né? É muito diferente, né? Eu sempre tenho aquela imagem lá eu esqueci o nome dele, Fulto Shen, não sei, sabe aquele bispo lá? Sim. Cardeal, sei lá. Que ele tem um vídeo dele, ele explicando, né? Qual a diferença do catolicismo para as outras religiões. Né? E o catolicismo, ele é que todas as outras religiões, na verdade, ele até faz um desenho, né? É do homem para Deus. Né? É o homem que constrói esse mundo espiritual, vamos dizer assim. Né? E do catolicismo, né? No catolicismo também do judaísmo, né? Vamos dizer assim. A diferença é que é de Deus para o homem, de Deus para o homem, né? Então é Deus que se revela, é Deus que dá uma liturgia, é Deus que dá os mandamentos, Deus que dá tudo isso, né? Não são os homens que criam, né? Você pega ali no Êxodo até, né? Que é eu não lembro que parte que começa a falar do templo, né? É uma parte bem chata que fala, tem que fazer com tantos metros para lá, tantos metros para cá, não sei o que, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Na liturgia tem que cantar assim, não sei o que, tava falando. E tipo, é tudo orientação, né, do próprio Deus. Não os homens que falam, vamos criar aqui uma liturgia para Deus, né? Vamos fazer um sacrifício aqui para Deus aqui, né? Não foi assim, né? Foi o próprio Deus que veio e se revelou. Né? Por isso que é revelação, né? Não é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Vamos fazer hoje uma religião nova aqui, né? E aí, isso que as pessoas não entendem, né? Por isso que a gente está falando isso, né? Que a tradição, ela foi criada, vamos dizer assim, por Cristo, né? E aí os apóstolos, eles foram disseminando, difundindo aquilo que Cristo deixou, né? Tanto que tem uma passagem que São Paulo, acho que é São Paulo, que fala assim, olha, o que é cristão, o que é católico, né? O que é cristão? Tudo aquilo que Cristo e os discípulos falaram é católico. O que eles não falaram não é. Então, olha, cuidado aí, né? Então é isso, né? Tipo, é a sucessão apostólica. Né? Por isso que a gente precisa ler a Bíblia dentro da tradição. Né? Mas é isso, a gente não tem um preparo, nem técnico para a leitura de qualquer livro hoje em dia, né? A igreja está aí, né? Eu e você, né? Eu e o Andy estamos aqui para te ajudar, né? Para te ajudar a ter essas ferramentas necessárias para a leitura das Sagradas Escrituras. E aí, você lendo as Sagradas Escrituras, ela vai te dar, as Sagradas Escrituras vão te dar mais ferramentas, muito mais meios aí, para você crescer no sentido moral, né, no sentido das virtudes, no sentido espiritual, né, no sentido da oração mesmo, aí, né, essa intimidade mais com Deus, né, e no sentido anagógico aí, que é exatamente essa caminhada aí que a gente vai traçar para chegar aí à eternidade, né, ao nosso prêmio aí, né, como São Paulo falava, né, que é o céu. Acho que é isso, né? Tem bastante coisa ainda para falar sobre isso, né? A gente vai aprofundar muito mais isso, né? E eu sei que permaneceu aqui até o final da live e também permaneceu até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua presença, né, aqui. Espero que tenha ajudado isso. Né? Coloque nos comentários aí, né, o que você achou, se você gostou, alguma sugestão também, né? Ou alguma dúvida também que você tenha aí, coloca aí nos comentários e a gente vai ler aí, né? Também a gente vai eu abri uma caixinha de pergunta lá no Stories também, e a gente vai respondendo também, tá bom? Tudo isso para te ajudar aí na caminhada, tá? Então, as minhas considerações finais, né, para a live de hoje é isso, né? Participe conosco todos os dias, né, para que sua fé cresça, você ganhe aí mais forças aí também para
superar aí, né, as dificuldades do dia a dia, né? Tá bom? Acho que é isso, né? Então, beleza, obrigado também, gente. A gente se encontra amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E só uma informação, daqui a meia hora, né, 7h30, tem o Terço de São José com o Cleiton. O Cleiton vai estar aqui na página ministrando, né, esse momento de oração e meditação. Aí, se quiser pedir uma oração, vai lá, dá uma passada, coloca no comentário, conversa com o Cleiton. E também à noite, às 6 horas, nós temos o Terço Mariano mesmo, ministrado aí pelos irmãos que estão também com a gente aqui na página. Então, sejam convidados, vocês estão convidados, sejam bem-vindos a todas essas atividades aí que a gente propõe aqui no Evangelizar. E nos vemos amanhã, às 6 da manhã. Um abraço a todos. Tchau, gente. Fiquem com Deus.